Seja muito bem-vindo ao Physics in Box. Aqui, professor Carlos Mainardes, muito honrado com a sua presença. Eu sei que nesse momento você deve estar estudando aí e precisando de uma mãozinha. Então, por isso, vamos lá, falando sobre lei de Gauss. Eu escolhi um assunto aqui que é densidade de cargas. Observa aí que na tela eu coloquei que a densidade de cargas ela pode ser linear, ela pode ser superficial ou ela pode ser volumétrica. A densidade de cargas significa a quantidade de cargas que está, digamos, de certa forma, espalhada por uma linha, por uma superfície ou pelo volume de um objeto. No caso da aplicação da lei de Gauss, observe que a densidade linear, representado pelo lambda, é a carga dividido pelo comprimento. E, normalmente, aqui eu coloquei os melhores exemplos de aplicação. Agora, me entenda, não significa que só sirva para esse tipo de aplicação, mas estou falando de melhores exemplos. Então, na densidade linear, onde lambda é carga sobre comprimento, normalmente a gente encontra probleminhas de fios e tubos para utilização de densidade linear. Na densidade superficial de cargas, representado pelo sigma, nós temos a carga dividido pela área, onde a unidade é o coulomb por metro quadrado, e é comum encontrar essa densidade superficial em problemas de placas, de cascas esféricas, de áreas laterais. A densidade volumétrica é representada pela letrinha grega ρ, onde a densidade volumétrica é carga sobre volume, unidade, coulombs por metro cúbico. Normalmente a gente usa em esferas e cilindros, certo? Então aqui eu dei uma ideia geral do que seria cada uma dessas densidades e aonde pode ser aplicado, além de, claro, apresentar a equaçãozinha da densidade. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos mostrar alguns exemplos. Um exemplo de cada, tá? Para você ficar bem situado a respeito disso aí. A primeira ideia aqui é aplicação para densidade linear de cargas. Nós temos um fio reto muito longo que possui densidade linear de cargas lambda. Determine o campo elétrico no ponto P. Veja, aqui não foram dados valores, né, nem apresentados dados, mas é a ideia da aplicação da lei de Gauss quando se tem uma densidade linear de cargas. Então vamos lá, vem comigo, olha só. Nós temos aqui o ponto P, e quando nós temos fios, a melhor ideia é criar uma superfície gaussiana cilíndrica, tá? Envolvendo então o fio. Então tá aí, ó. Bom, como o fio aqui foi representado por cargas positivas, o que acontece? O campo elétrico, ele sai da superfície. Opa, não ficou muito bonitinho o meu desenho aqui, mas o campo elétrico sai da superfície. Então aqui nós temos as linhas de campo. Nós já vimos isso aqui em aula anterior, inclusive em vídeo, certo? Então, o que acontece? Nós temos uma densidade linear de cargas lambda pelo fio, e aplicando a lei de Gauss, olha só, integral fechada de E vezes dA, que é um elemento de área, né? Carga dividido por E0. Bom, primeiro, observa aqui que os elementos de área, eles são aqui, ó. Isso aqui é representado, é o campo elétrico. O elemento de área, nessa situação, que é o dA, é sempre paralelo ao campo elétrico. Então, nós temos aqui um ângulo zero para o fluxo. E, no caso, fazendo a integral de área, nós temos E, que é igual. A área, nesse caso, seria apenas a área lateral do cilindro. E a área lateral do cilindro corresponde ao quê? A planificação dele, 2πr, onde R é o raio desse cilindro aqui, tá? R, vezes o comprimento. O comprimento está sendo mostrado aqui, ó. Que é igual, no caso, a carga. Agora lembre-se, densidade, como apresentado na tela anterior, Q sobre L, onde Q, então, é lambda vezes L. Então, substituindo lambda L sobre E0, observa aqui que dá uma simplificaçãozinha, L simplifica com L,
que seria relativo ao comprimento, e nós temos um campo aqui isolado de lambda sobre 2πr E0, certo? Então tá aí o primeiro exemplo de aplicação para densidade linear de cargas, tá? Vem comigo, vamos ver aí o segundo exemplo. Segundo exemplo, densidade superficial. Eu peguei aqui o exemplo da placa condutora e da placa não condutora. Então, placa muito longa, de densidade superficial de cargas sigma. Determine o campo elétrico no ponto externo da superfície. Então, olha só, para a placa condutora e para a placa não condutora. Primeiro, a placa condutora, nós consideramos o campo só num lado da superfície, ou só fora da superfície. Aqui já está desenhado, então, o vetor elemento de área e o campo elétrico. A superfície gaussiana que foi aproveitada aqui corresponde a um cilindro, né, que sai dessa superfície. E ao aplicarmos a lei de Gauss, E, né, dA, nesse caso, Q sobre E0, observa o seguinte. Então, nós teríamos campo vezes, no caso, a área, certo? A área, que é igual aqui, no caso, aqui, só lembrando que a densidade superficial, então, é Q sobre A, onde, no caso, a carga pode ser o A multiplicado pela densidade superficial. Então, fazendo exatamente isso, A vezes densidade superficial sobre E0, simplifica a área e observa que nós ficamos com campo elétrico sigma sobre E0. Agora, no caso, a placa, quando ela é não condutora, o que acontece? Nós temos aqui o cilindro mostrado dessa superfície para fora, mas também o outro lado para fora, certo? Então, nesse caso, nós temos aqui a área A do nosso cilindro, onde o dA está aqui, paralelo ao campo, mas também no cilindro que está na parte que a gente não enxerga, o campo sai e o dA também é paralelo. Então, na hora de nós desenvolvemos aí a lei de Gauss, integral de dA Q sobre zero, nós temos o campo vezes a área relativo ao lado direito. Então, lado direito, mais o campo vezes a área relativa ao lado esquerdo, que é igual a A, que multiplica sigma dividido por E0. Aqui, já respondendo uma dúvida que pode surgir, inclusive foi perguntado em sala, muito legal, por que no lado direito e no lado esquerdo não são sinais trocados? Porque não é relativo ao lado, a questão do sinal, mas sim a direção entre E e o elemento de área dA. Como os dois aqui fazem ângulo de 0 graus, tem que ser positivo no lado direito, e no lado esquerdo eles também são paralelos, fazendo 0 graus, também é positivo. Nesse caso aqui nós temos 2 EA, A sigma sobre 0, isso aqui dá a simplificação da área, e observe que o campo elétrico ficou aqui, ó, E igual a sigma sobre 2 E0, diferentemente da placa condutora. Então, a não condutora, a nossa resposta deu metade. E ainda, vem comigo. Aqui nós temos uma esfera. Essa esfera tem uma distribuição de cargas, certo? E eu coloquei esse gráfico aqui porque, primeiramente, eu quero que você entenda que tem uma esfera, tá? Um monte de carga distribuída dentro dela. E nós temos aqui uma superfície gaussiana em pink, tá? Uma superfície gaussiana em pink. Mas aqui, esse gráfico mostra que, desde zero, que seria o centro da esfera, até chegar num ponto da superfície,
O campo elétrico é calculado por 1 sobre 4π ε0, que seria a carga total da esfera, vezes R, o raio da superfície gaussiana, dividido por R ao cubo, que é o raio da esfera. Diferentemente da superfície, onde a equação é 1 sobre 4π E0, Q sobre R ao quadrado, que é o raio da esfera mesmo, ou fora, né, numa superfície gaussiana fora da esfera, 1 sobre 4π ε0, Q sobre R minúsculo ao quadrado, que é o raio da superfície gaussiana. Aqui, esse caso é fácil de explicar, pode ver que é a própria lei de Coulomb, mas por quê? Porque toda a carga está envolvida pela superfície gaussiana, então é como se nós tivéssemos toda a carga concentrada num único ponto, ou seja, no centro da esfera. Porém, nessa situação, quando a gente traça a superfície gaussiana, existem cargas, que é a parte representada em verde, que fica para fora. Tá? E como que a gente trata isso? Então, né, por que a lei de Gauss gera essa equação? Bom, primeiramente, vamos considerar que a densidade superficial de cargas, a densidade da gaussiana, seja igual à densidade de cargas da esfera, certo? A densidade de cargas, como nós vimos, então seria carga envolvida pela gaussiana, que eu vou chamar de Q', sobre, no caso, o volume dessa gaussiana. E na esfera, carga total da esfera sobre volume da esfera. Tá? Volume da gaussiana, volume da esfera. Então, Q' sobre a esfera, ou uma esfera, tem volume de 4/3 π, no caso, como aqui é a gaussiana, R minúsculo ao cubo. E aqui Q sobre 4/3 de π R ao cubo. Bom, vamos simplificar. 4/3 π, π. E observa aqui, quando nós fazemos o isolamento, que Q', que é a carga envolvida pela gaussiana, que está lá em pink, é Q R ao cubo sobre R ao cubo. Olha a diferença dos R's. Esse R aqui da superfície gaussiana, esse R aqui, no caso da esfera mesmo. Achei a carga envolvida pela gaussiana e o objetivo é saber justamente essa carga para determinar o campo interno à nossa esfera, ou seja, o campo à distância R do centro, que é interno à nossa esfera, a nossa distribuição de cargas. Então, aplicando a lei de Gauss, integral fechada de E dA, nesse caso, a carga envolvida pela superfície gaussiana sobre E0. Então, fazendo a integral, nós temos E, aqui, no caso, área de uma esfera, 4πr ao quadrado, porque é a esfera gaussiana. A carga, observa que nós temos aqui, ó, Q', que vale Q, R ao cubo sobre R ao cubo, divididos por E0. E aparece essa simplificação aqui, onde eu tenho R ao quadrado, que simplifica com R ao cubo, restando somente R. E olha só, isolando o campo elétrico é igual, jogo 4π junto com E0, então fica 1 sobre 4π E0. Em cima sobrou Q, que é a carga total, vezes R, que é o raio da gaussiana, sobre R ao cubo. E está ali provado, mostrado, porque que um raio de gaussiana menor do que o raio da esfera, nós temos essa fórmula de campo elétrico para utilizar. Bom, então, como foi o objetivo dessa aula, era falar sobre densidade, foi feito. Se você gostou, dá um like para nós aí. Também compartilhe com seus colegas, avisa para eles aí que chegou essa aula, para quem está estudando. E, no mais, fico honrado aqui com a sua presença. Se tiver uma dúvida, coloca lá embaixo, escreve que a gente responde. Mas fiquei honrado com a sua presença, gostei muito e fico esperando você na nossa próxima aula. Valeu!